gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho conversar a respeito desse livro aqui, ó, super incrível. O Casal que Mora ao Lado, da Thierry Lapena, uma publicação da editora Record. Se vocês estiverem procurando realmente um livro que prende a atenção dos leitores do começo ao fim, eu tenho certeza que essa é a melhor das escolhas. Simplesmente um livro fantástico. Quando eu peguei essa obra, eu não tinha intenção de lê-la, eu apenas fui folheando. Quando eu vi, já tinha lido 3 capítulos. Realmente o livro ele não me permitia que eu abandonasse. E dos 3 capítulos, uma mudança de decisão. Uma tibiar que estava meio que pronta, mas como eu disse em vídeo anterior, uma tibiar flexível, ela realmente demonstrou o seu lado de flexibilidade. Simplesmente eu tive que devorar esse livro. E por que essa história é tão fantástica? O que tem nessa história que fascina o leitor? É isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Tudo começa com um jantar de aniversário. É o aniversário de Graham, marido da Cynthia. A Cynthia convida o casal vizinho, ou seja, um casal que mora numa casa, ó, nesse estilo. Na realidade são 2 casas aqui nessa imagem, são casas germinadas, são casas que eu diria gêmeas. Então aqui você vê a divisão, tem essa janela aqui, a porta da casa, a porta da outra, ou seja, as casas estão bem ali, eles estão bem grudadinhos, eles estão bem próximos. Cynthia convida o casal, e quando a Anne, ela chega nessa festa, isso a gente já percebe logo no início, aliás a gente nem vê a chegada, na realidade a Anne já está dentro dessa festa, a Anne está pé da vida com a Cynthia, ela tá com muita raiva. Porque a Cynthia, na frente do marido do Graham e na frente dela, está dando em cima descaradamente em Marco, que é o marido da Anne. A Cynthia tá meio bêbada, na realidade todos estão bêbados, mas a Cynthia é aquela mulher bonita que tá lá pouco preocupada com a outra e manda que manda. E o Marco, por sua vez, meio que corresponde. Além disso, dessa coisa aí que deixa a nossa Anne com raiva e com toda a razão, a Anne ela está muito preocupada com a sua filha, com a sua bebê que ficou sozinha em casa. Por que a bebê ficou sozinha em casa? Justamente pelo fato de que a Cynthia, ela deixou uma condição. Vocês são convidados, mas não quero que traga a bebê. A Cynthia não gosta de crianças, a Cynthia não é mãe, então ela proíbe. E ainda coloca que é uma ocasião para adultos. E eu também concordo que realmente, pelo ritmo dos acontecimentos que nós vemos, bebendo, a Cynthia fazendo o que estava fazendo, não era um ambiente propício para a criança, embora a criança não entendesse muito bem. O casal, Anne e Marco, tem uma babá que cuida da sua filha, a bebê chamada Cora. Só que a babá também, para piorar a situação, na última hora, tem um problema familiar e não pode comparecer. Então ela desmarca, ó, não vou poder cuidar da menina. Nesse momento, a Anne, que não estava muito afim de ir nesse jantar, quer ficar em casa. Mas o Marco insiste, não, nós podemos ir. As casas são muito próximas, de meia hora a gente vai dar uma olhada na criança. Não tem perigo, tem uma babá eletrônica, tal, etc. Aquele papo. E ele convence a sua esposa, a Anne, mesmo ela não querendo, ele convence ela a ir. Então ela vai contra sua própria vontade nesse jantar de aniversário. Então vai lá, ela tá desgostosa. A nossa Anne também é uma pessoa que teve esse bebê recentemente, só são apenas 6 meses que a criança tem. Ela não está ainda em forma,
ela tá com um pouquinho gordinha. Então a Anne, que tem depressão pós-parto, também está se sentindo feia. E ela vê lá a Cíntia linda, maravilhosa, dando em cima do Marco, que é um homem bonito também, atraente. E ela vê, puxa, a Cíntia combina com o Marco, eu que não combino. Ou seja, a Anne, ela tem assim uma autoestima lá embaixo, ainda agravada pela depressão pós-parto. E por esse motivo a Anne está se sentindo o lixo dos lixos. Aí chega num momento que ela já não aguenta mais e ela quer voltar para casa porque quer. O Marco tenta segurar um pouquinho lá a Anne e ele consegue segurar um pouquinho, mas não por muito tempo. Eles retornam para casa. Quando eles voltam para sua casa, o que acontece? A porta está aberta e a criança não está nos aposentos. A Anne entra em desespero. Ela fica assim, sabe, surtada, e com razão. Só que o surto não se deu apenas por conta do sumiço da criança. Se deu pelo fato de lembrar que foi o Marco que meio que a obrigou a ir. Ela já começa meio que acusando, a culpa foi sua, porque você que me obrigou, eu queria ter ficado em casa. A Anne já tá com raiva do Marco, e isso também ajuda nessa fúria toda dela, por conta das cantadas da Cíntia. E nós vamos vendo aí que tem muito problemas envolvidos na questão do casamento da Anne e do Marco. Então eles chamam a polícia, chega os policiais, um detetive, eles vão fazendo uma investigação pelos arredores ali daquela casa. Eu achei muito estranho que, no caso de investigação, eu penso, some uma criança, eles deveriam primeiro conversar com o casal vizinho, já que o Marco e a Anne estavam lá na casa do Graham e da Cíntia. Mas não, eles demoram um pouquinho. Eles vão lá investigando, aí descobre uma senhora que viu uma pessoa suspeita ali pelos arredores. A pessoa chegou de carro com os faróis acesos, mas ela não viu exatamente entrar na casa. Ela viu ali por perto, por volta daquele horário. Fica a suspeita em torno dessa pessoa, mas o detetive já começa a suspeitar do próprio casal, achando que eles tinham matado a própria filha, que então estavam escondendo, então arrumaram alguém para buscar o corpo. Começa assim então uma investigação geral. E com o desenrolar da trama, o que faz com que essa história fique bem interessante é que, apesar do foco ser a busca, a descoberta dessa criança, acabamos descobrindo coisas a respeito das pessoas desse livro. Vamos descobrindo podres, manias, situações bem constrangedoras. Enquanto isso, a criança lá desaparecida. E são coisas assim que algumas são engraçadas, outras são tristes, outras deixam a gente meio assim, como assim? O que está acontecendo? É possível isso? Isso acontece mesmo? Isso é de verdade? Mas a gente for para parar para pensar, eu não vou dizer o que exatamente, mas muitas das coisas que aparecem aqui ocorrem na vida de um casal. E eu acho que se fosse só trabalhado a busca da criança, a descoberta, essa investigação, o livro ficaria chato. O que dá força a essa trama, o que faz realmente com que a gente queira ir até o final, são essas descobertas, essa coisa assim que faz parte do ser humano. Sabe esse nosso instinto meio de fofoqueiro, de futriqueiro, de querer conhecer a vida do outro? Pois é, o livro alimenta muito bem esse nosso senso. E também nos faz perceber coisas meio que desagradáveis. Eu diria que os personagens dessa trama não são cativantes. Não teve nenhum personagem pelo qual eu me apaixonei, que eu tive pena. Quer dizer, pena talvez, mas assim, nossa,
ela é uma pessoa boa, etc. Todos são muito humanos e com muito defeitos. Mas apesar das pessoas terem essas características muito humanas, cheia de defeitos, de a gente não enxergar realmente um herói nesse livro, a questão do realismo, de ser um livro também que eu diria assim, ele nós não podemos classificar esse livro como um livro machista nem como um livro feminista, porque as mulheres são deploráveis. Uma eu diria com todo não dá para dizer isso com todo respeito, mas com o perdão da palavra, uma é uma vagabunda, a Cíntia. A outra tem uma estima lá embaixo. Os homens têm características machistas? Tem características machistas. Mas a autora trabalha esse machismo de um jeito que faz a gente ver o quanto o machismo é errado. Às vezes alguns autores colocam o machismo, mas dá a impressão que está defendendo. Aqui não. A autora deixa assim, muito visível pelos acontecimentos o quanto esses homens são escrotos por conta desse comportamento machistas, ou se eles não são maldosos, o quanto eles são babacas por não serem pessoas de atitude. Então tem essa coisa, não é um livro que é para defender homem nem mulher, mas eu acredito que seja um livro para a gente refletir sobre as ações do ser humano e perceber que tem alguma coisa errada aí. Outro conflito assim muito interessante é que os pais da Anne entram na trama assim, oferecendo dinheiro pelo resgate. E vamos descobrindo que o pai da Anne realmente não é um pai, ele é um padrasto. E quem é a pessoa rica na família aí que oferece grana realmente é a mãe da Anne. Porém, quem manda no dinheiro, quem gerencia é o padrasto da Anne. Agora, na vida da Anne, a Anne não administra o dinheiro, mas nós sabemos que ela é rica, porque ela é filha de uma mulher rica. Mas o marido dela, ele é pobre. Ele não tem dinheiro exatamente. E fica um duelo do marido da Anne com esse pai que é o padrasto. E o padrasto ele não gosta do Marco porque ele é pobre, mas ele não se toca que ele também é pobre, ele não é o dono do dinheiro. Tem esses paralelos que são bem interessantes, que trazem coisas aí que eu não posso dizer para vocês, para não dar spoiler, mas que vale a pena a gente refletir, né? Como que às vezes as pessoas que têm os mesmos defeitos que nós mesmos costumam nos julgar e nem se tocam que elas ali possuem essas características que levam a nos julgar. Então cria coisas interessantes. O detetive da trama também é meio estranho, porque ele é um palerma. Eu não queria dizer essa palavra, mas ele é um palerma. Ele fica muito assim, querendo buscar a criança acaba meio que se perdendo nas fofocas, não de proposital. Ele acredita que descobrindo características ele vai conseguir realmente descobrir o paradeiro. É claro que essas coisas, essas intimidades do casal que são descobertas, que não são objetivo da busca da criança, dão de certa maneira uma ajudinha a descobrir a criança. Mas com toda certeza o livro ele tem um potencial muito grande de reflexão. E algo assim que também achei bacana a gente ver é sobre a falta de diálogo. Geralmente falta de diálogo no casal é um problema que nós todos já conhecemos. Muitos casais sofrem, ficam desarmonizados porque não tem um diálogo. Mas esse diálogo ele ocorre primeiro porque o casal já não está mais se curtindo. Então meio que aquela paixão tá ao comando, então o casal se distancia. Aqui nós vemos essa falta de diálogo sobre uma perspectiva totalmente diferente. E que assim, é uma coisa óbvia, mas a gente não nota. Às vezes a falta de diálogo não ocorre por uma rivalidade, mas ela ocorre por um sentido de proteção. Por que sentido de proteção? Porque o Marco ele olhava para a esposa dele e ele sabia, ela tem depressão, ela está cheia de problemas, ela é uma pessoa frágil. Então
eu tô passando por determinados problemas, mas eu não vou compartilhar com a minha esposa para não preocupá-la mais. Então ele guarda muita coisa consigo mesmo para poupar a esposa. Só que aí a Anne, ela é tão insegura e ela vê aquela coisa ali, ó, pô, ele não tá me falando comigo, ele não tá conversando, ele tá tendo diálogo com a vizinha bonitona, ela já começa a se achar mais feia. Aí a falta do diálogo, que era por uma coisa de proteção, já fica por uma coisa de falta de amor, pelos ciúmes, pela insegurança, etc. E também, em alguns momentos, a Anne, ela percebe que o Marco não tá legal. Embora ela esteja com raiva e deixe de conversar com ele, ela também deixa de conversar com ele porque, eu não vou perturbar o Marco agora, porque coitado, tá sofrendo por isso, por aquilo. E isso fica como uma mensagem pra gente, não só pra questão de relacionamento de casais, mas por qualquer pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de poupar o outro. Às vezes a gente está poupando, mas não resolve muito, porque o outro começa a fantasiar, começa a ficar inseguro. Então, às vezes eu acho, mesmo que seja doloroso, a questão é, tem que falar, tem que conversar, tem que dialogar. E fica muito visível, né, nessa trama que se o casal... Isso não foi só pela questão do desaparecimento da criança. Esse problema já ocorria antes do desaparecimento da criança. Se o casal tivesse sentado, conversado, olha, eu tô passando por essa dificuldade, preciso da sua ajuda para isso. Aí a mulher fala, eu também preciso da sua ajuda para resolver isso. Eles não ficassem fechados em si mesmo, talvez muito dos problemas teriam sido diminuídos, mesmo com o sequestro da criança. Aliás, tem alguma coisa que eu posso falar sobre isso, que eu poderia falar sobre isso, mas eu vou ter que me omitir para evitar, assim, o nosso famoso spoiler. Mas, sem sombra de dúvidas, eu diria que O Casal que Mora ao Lado é um daqueles livros fascinantes. Traz um final, assim, bem surpreendente. É um livro que a cada página, com as descobertas, nos deixa assim, meu Deus, o que é isso? Como é que pode uma coisa dessas? A autora é muito criativa também eu não sei exatamente se ela é muito criativa ou se ela viu realmente casais passando por esse problema, se ela viu pessoas assim. Porque apesar de nos surpreender, as coisas não são fantasiosas, são bem verossímeis. As coisas são construídas de uma maneira que a gente imagina, realmente isso pode acontecer na vida das pessoas. E é isso, gente, que eu tenho para falar a vocês. Meus agradecimentos a todos que ficaram comigo até agora. Muito feliz. Se você não curtiu esse vídeo, aproveita, dá aquela curtida, não custa nada. Comenta, compartilha com os amigos e, especialmente, leiam esse livro. Esse é um daqueles livros que você tem que ter na sua estante, pegar, refletir. Eu considero uma leitura imprescindível para o conhecimento da pessoa humana. E o bom disso é que não é um livro de autoajuda. Não é um livro que vem com aquelas teorias prontas, mas é um livro que te faz pensar. Você vê casais em ação, você reflete sobre os acontecimentos e você pode tirar suas próprias conclusões. Não vem a formulazinha dizendo, faça isso, faça aquilo. Mas você pensa, diante dessas situações, o que eu posso fazer? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!